O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, sétima semana... Opa, meu Deus, embananei tudo aqui. Sexta-feira da sétima semana do tempo comum. Hoje nós ouvimos, por meio da liturgia, duas sentenças. A primeira sobre a dimensão do amor, filia, a amizade. E depois também o amor com relação à dimensão matrimonial. Na primeira leitura nós ouvimos que as pessoas sábias que adquirem para si mesmo a sabedoria não humana, mas deixam a sabedoria divina inebriar a vida, são capazes de colecionar, desculpa aí essa palavra, mas é que eu vou usar hoje mesmo, colecionar bons amigos. Aquelas pessoas que são selecionadas pelo coração e não pelos dedos, para estarem próximas a nós e assim despojarmos também essa dimensão do amor que nós vivemos para com os amigos. De pessoas boas que nos cercam, que nos acompanham, que nos ajudam na caminhada, que são para nós como que ouvidos e são também para nós como que ombros, quando nós estamos com dificuldades. Amigo verdadeiro não é aquele que troca copo no bar. Amigo verdadeiro não é aquele que só vai com a gente em festa. Amigo verdadeiro não é aquele do churrasco do final de semana. Mas o verdadeiro amigo é aquele que está conosco nas dificuldades, no sofrimento, nas dores, visita, ouve, acolhe, estende a mão. Quem sabe discernir as boas amizades sabe muito bem que de fato existem pessoas assim em nossa vida. Pessoas que nos acompanham somente no momento de alegria não são nossos amigos, são muitas vezes aproveitadores. Aproveitam da fama, aproveitam do dinheiro, aproveitam do comodismo, aproveitam do que nós temos a oferecer. Estes não são amigos. Amigos são aqueles que mesmo nas lutas, nas dores da vida, estão conosco, caminham conosco, nos fazem ser melhores e dia a dia nos impulsionam a buscar uma dimensão supra-real da nossa própria existência neste mundo, nos encaminham para Deus. O verdadeiro amigo é aquele que convida a gente mesmo quando a gente está acabrunhado, sem forças, para ir à igreja, para estar diante de Deus, para acompanhar o mistério sagrado. O amigo nos aponta o céu. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, nos fala hoje Jesus ben Sirá na primeira leitura, livro do Eclesiástico. Jesus ben Sirá viveu 200 anos antes de Cristo e escreveu para nós aqui. Então, ele para nós, nos encaminhar nessa dimensão da realidade humana na qual estamos todos inseridos, nos mostra que devemos ter boas relações. Não devemos nos ceder ao mundo, à sociedade, que querem nos moldar aos seus critérios. Pelo contrário, como cristão, nós vamos ser aqueles que vão ressoar pelo mundo a essência e o bom odor de Cristo, aquele nosso amado que nos salvou, nos resgatou do pecado. O evangelho de hoje é a dimensão matrimonial. Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões o comprimiam. E como de costume, Jesus estava ensinando. Jesus é mestre, ensina.
Alguns fariseus chegam perto de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntam: Mestre, é lícito ou não o homem divorciar-se de sua esposa? Esta pergunta colocava Jesus contra a parede. E esta pergunta estava se embasando no Deuteronômio, quando pela lei o homem recebe ali o direito de despedir a sua esposa. Mas esta lei não estava para deixar a mulher em submissão. Ela foi colocada no sentido totalmente contrário, para que a mulher tivesse liberdade. O que aconteceria se não tivesse a certidão de divórcio uma mulher naquele período? Ela teria abandonado seu marido, ou seu marido a tivesse abandonado, ela estaria à mercê do mundo, teria que mendigar, não poderia reconstruir a sua própria vida. A mulher estaria vivendo um grande sofrimento. Há duas escolas rabínicas na época de Jesus, uma que era mais permissiva e outra que era mais rigorista. A permissiva dizia: o homem pode divorciar-se da sua mulher se encontrar outra mais bonita, pode divorciar-se de sua mulher se ela não souber fazer comida direito. Mas a escola rabínica rigorista dizia o contrário: não, o homem só pode divorciar-se de sua mulher em ocasião de adultério. As duas escolas eram escolas que brigavam naquele período. E aí os fariseus perguntam para Jesus para pô-lo à prova, por quê? Se Jesus vai para um lado, ele então desagrada este, vão persegui-lo. Se Jesus vai para este lado, este outro lado começa a persegui-lo. Alguns o chamariam de progressista e outros de conservador. Parece algo diferente do que nós vivemos aqui hoje? Não. Se o padre fala de pobreza na homilia, os conservadores vão dizer que o padre é da teologia da libertação. Agora, se o padre fala o tempo inteiro de menção do pecado, que o pecado leva para o inferno, vão dizer que o padre é conservador. Nada está diferente da época de Jesus. É por isso que a mudança não deve ser nos pregadores e naqueles que anunciam a palavra, mas a mudança está no coração de quem acolhe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre tem um ensinamento a cada um de nós. Precisamos ouvir, estar atentos, porque Deus nos fala todos os dias. A palavra é viva, escrita tantos anos atrás, mas aqui hoje ainda tem o seu efeito para nós, um efeito transformador. Jesus então recorre ao quê? Ao primeiro mandamento, lá, quando Deus cria o homem e a mulher. E Jesus diz o quê? Todo aquele que divorciar-se segundo essas duas normativas, rigorista ou mais progressista, de sua mulher, estará cometendo adultério. E se sua mulher fizer a mesma coisa, também estará cometendo adultério. O casamento é para a vida. Quando Deus une homem e mulher, é para que vivam até o fim os seus dias. Sabemos que existem casos na igreja hoje, de que o casamento nem chegou a acontecer. É por isso, como pastor, nós temos que ficar atentos, ouvir as pessoas, não apontar, não julgar. E ninguém tem o direito de ficar forçando uma pessoa a viver um relacionamento abusivo, um relacionamento de sofrimento, um relacionamento de dores. Mas, como pastor, somos nós, aqueles que são indicados pela igreja para ouvir e encaminhar também a vida de pessoas que estão em relacionamentos que não deram certo. Contudo, entretanto, todavia, todos os conectivos que a gente pode usar, isso também cabe ao julgamento de Deus. É Deus quem olha, Deus quem deposita o amor, Deus quem deposita a misericórdia. Mas Jesus já nos deu o ensinamento. Quem se divorcia da esposa, ou quem finge também num relacionamento a vida inteira, viver um amor que não existe, estes sim estão caminhando para a ruína. Deus nos ajude, Deus nos dê forças para ouvir a sua palavra, transformar nosso coração e pela palavra, pela Eucaristia, fortalecermos como combustível para nós aquilo que Deus nos chamou a viver pela vocação aqui neste mundo.